Sejam muito bem-vindos ao podcast Felicidade, episódio 20, nos bastidores com o vereador Eduardo Leite, com o apoio dos nossos patrocinadores, Agência 3H Publicidade, quem não é visto não é lembrado, Global Química, reciclagem de solventes para a sua empresa, Motivale, cuide de seu negócio, que a Motivale cuida da sua equipe, ProStyle Engenharia, da construção ao fino acabamento, Segue Mais Consultoria de Seguros e Benefícios para você e sua empresa. E Provitale, assessoria, treinamentos e palestras de segurança. Você também pode anunciar em nosso canal. Entre em contato. Assista, curta e compartilhe nossos vídeos. Bora? Muito bem. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Felicidade. E hoje nós estamos com uma ilustre presença do meu convidado mais que especial, o vereador Eduardo Leite. Muito bem, Eduardo. Eu que estou feliz de estar aqui com você, Adriana. Já vi o seu podcast, é muito interessante. Valeu. Olha, não fala assim que eu vou acreditar, hein? Pessoal, ó, o Eduardo, o povo quer saber, Eduardo. Olha, já tô íntima já, chamando de Eduardo. Vereador, senhor Eduardo Leite. Pode chamar de Eduardo. Pode chamar de Eduardo? Pelo que eu venho. Edu também. Edu também? Edu já é. Aliás, a gente tem no nosso mandato um hashtag que é o Chama Edu, porque vira e mexe as pessoas chamam a gente para ir em algum lugar, ver algum problema, né, conversar com alguma comunidade, identificar algo que a gente possa ajudar a resolver. Tem lá a nossa equipe de comunicação criou o hashtag Chama Edu. Ó, eu já vou chamar o Edu já, então, porque na próxima rua aqui, na Afonso Arinos, tá com vazamento lá e a água escorre aqui, olha, e tá terrível. Então, olha, Edu, o braço deve por ser favor, eu já vou... Sabesp. É mesmo, mas vamos lá. Eduardo, nós aqui do podcast Felicidade estamos muito felizes com a sua presença, muito obrigada. Tem muita coisa aqui para perguntar de você, né? Eu tô com o roteiro aqui, o povo quer saber de tudo. Mas conta aqui, Eduardo. Primeiro brinde aí, tem tanta coisa para falar, né, pessoal? E detalhes. Vamos brindar essa noite maravilhosa, a sua presença, saúde, pessoal. Vamos lá? É água. É água, tá, gente? A gente tá comportado hoje aqui, né? Ninguém vai sair daqui dançando perna, é só água gelada ainda, hein? Muito bem, Eduardo, conta pra gente, quem é o Eduardo? Como surgiu o Eduardo? O Eduardo mora em Santo André, o Eduardo veio de algum lugar, a família é tudo daqui. Conta um pouquinho da sua história. Adriana, minha família, deixa eu te contar um pouquinho então, rapidamente. Eu tenho minha família é uma família de pessoas que sempre lutaram pela liberdade, pela redemocratização do Brasil, né? E nessa época eu era criança, não entendia muito bem os debates que eu via na casa da minha avó, mas depois de alguns anos, quando eu estava no segundo grau, na ET Júlio de Mesquita, eu nasci em Santo André, meus pais também, e eu estudei na ET, e lá eu fui participar do Grêmio Estudantil. Já tinha uma veia ali de... Meu sonho era ser jogador de basquete profissional. Treinava todos os dias para isso. Joguei em São Paulo, joguei em alguns times, né? E fui participar do Grêmio para cuidar da parte de esportes lá. E foi bem na época do Fora Collor. Foi aí que houve uma efervescência no país. Eu fui entender melhor o que era o movimento das diretas, que eu participei junto com meus pais, eu tenho 5, 6 anos de idade. E aí eu comecei a me interessar pela política. Muito cedo, né? Bem menino. Olha, o que eu comecei a me interessar mesmo foi na época do segundo grau, movimento estudantil secundarista, com uns 15, 16 anos de idade. Aí fui fazer direito, fui participar da OAB, né? Meu pai foi um vereador aqui na cidade de Santo André, muito querido, Antônio Leite. E o grupo, quando meu pai decidiu não disputar mais as eleições, o grupo me indicou e eu aceitei o desafio de disputar a minha primeira eleição em 2012. Eu fui eleito em 2012, fui reeleito em 2016 e agora, em 2020, foi minha última eleição para vereador. Olha que bacana, hein? Tem toda uma história aí de sucesso, né? Ô, Eduardo, em relação a... Você seguiu a carreira, né, de ser advogado. E aí, dentro da esfera do direito, qual é a sua especialidade?
Eu atuei no início da minha... Civil, criminal, No início da minha trabalhista, né? trajetória, eu atuei muito na área civil e, naturalmente, também atuei no direito eleitoral, né, que é uma área muito dinâmica. Só que o direito eleitoral ele é um pouco sazonal, então você geralmente... Só trabalha de 4 em você 4 tem- anos, não dá para ganhar muito dinheiro, né? As eleições são de 2 em 2, é verdade, mas Por porque conta tem do as trabalho, nacionais, né? tem a eleição nacional, presidente, Ah, governador, tá. deputado, e tem as eleições locais, né? Uhum. Mas, com a minha eleição em 2012, eu acabei focando mais no meu mandato, para poder fazer um bom mandato, para poder fazer o melhor que eu pude, né, que eu posso pela cidade. Eu tenho focado bastante no meu mandato parlamentar. E aí já vem aproveitando, né, o mandato parlamentar, já está definida a sua pré-candidatura para a Prefeitura de Santo André? O povo quer saber, ó, eu pegando um chavão aí porque eu não sou Rubens Palista, né? Então vamos lá, o povo quer saber, conta tudo. Mas essa não vale, essa nem é tanto segredo assim. Mais, Não, já todo mundo já sabe, já, né? Tá muito famoso já, é isso mesmo que eu quero. Sim, eu sou pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Sim. Me filiei ao PSB esse ano, né, em agosto de 2023. Aí você era do PT antes? Fui do PT e hoje eu sou filiado ao PSB após uma conversa com o hoje ministro Márcio França, que foi com quem eu conversei já há um tempo atrás a respeito desse desejo. Em agosto desse ano tive a minha filiação em Brasília, ao lado do Márcio, do nosso vice-presidente atual. Eu vi umas fotos. Agora, estamos aí, né, organizando o PSB na cidade. Nós tivemos recentemente uma conversa com o ex-candidato a presidente José Maria Emael e o Democracia Cristã, que também é um partido organizado, um partido expressivo, está agora também junto com a gente nesse projeto. Não, bacana, hein? Mais perguntas aqui que o povo quer saber. O PSB, ó, tô com cola aqui, gente. Tô com cola porque é muita coisa para perguntar para essa celebridade aqui, né? O PSB, né, a alta cúpula do partido, ele tem apostado nisso, né? E como tem sido essa sua relação com o Alckmin, o Márcio França? Como que funciona isso tudo? Tá tranquilo? A galera tá te apoiando? Fala, não, vamos sim, que vai dar certo. Fala, não, você aqui não tem vez. Conta tudo. Não, PSB, lá a parceria está excelente, está firme, porque o PSB precisa, é um partido forte, é um partido organizado nacionalmente e que pretende eleger vereadores, prefeitos, vice-prefeitos agora em 2024, como uma estratégia para 2026, inclusive, nas eleições nacionais, ampliar sua representatividade no Congresso Nacional, em Brasília, né, nas assembleias legislativas. Então, o PSB tem me estimulado muito aqui em Santo André e todas as vezes que nos encontramos, eu, o Márcio, o Alckmin, fazem questão de reafirmar que Santo André será prioridade. É uma honra, né? Para mim é. Com certeza. Muito grande. Duas pessoas que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande, né? Ambos. Tem uma pergunta que não está aqui no escopo, mas eu vou fazer mesmo assim. As pessoas falam assim, de ser vereador, e acham que o vereador muda leis, qual é a função do vereador, né? Então, assim, esclarece assim, de uma forma bem resumida para a nossa equipe qual é a função de um vereador na cidade. Muito simples. Muito simples. Nós vivemos numa república. Sim, Né? Então, nós temos 3 poderes, cada um com uma função diferente: o executivo, o legislativo e o judiciário. O vereador, ele é o representante do legislativo no município. Né? Então, numa cidade, nós temos 2 poderes: o executivo, que é o prefeito, e o legislativo, que são os vereadores. Qual é a nossa atribuição? Isso. A primeira é aprovar leis de interesse da cidade. Então, nós podemos apresentar projetos de lei, mas também votamos leis apresentadas pelo prefeito. Porque o prefeito, ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei.
Não pode falar, dá na caneta dele e falar, vamos fazer isso aqui. Não tem nada me proibindo, vou fazer. Uhum. Não, só pode fazer o que está previsto na lei. Então, vira e mexe, aparece um projeto de iniciativa do Executivo na Câmara para nós decidirmos. Essa é a função essencial. Temos uma função de fiscalizar o Executivo. Essa aí é uma função acompanhar boa, né? o prefeito, Ver se o que ele está fazendo, se está, como ele vem utilizando o dinheiro público, como tem sido o orçamento da cidade, se está sendo respeitado o que foi aprovado pelo Legislativo, né? Como é que estão os contratos da administração pública. Essa é a parte fiscalizadora. E denunciar. E fiscalizar também os serviços públicos. Se está sendo executado com qualidade, né? Como é que está a qualidade da nossa saúde, da nossa educação, da mobilidade urbana aqui na nossa cidade, quais são as políticas ambientais. Então, todos os serviços públicos também cabe ao vereador fiscalizar o trabalho do prefeito. E tem uma outra função que eu também acho importante, que é de organizar a população. Então, muitas vezes, a população as pessoas têm alguma queixa, alguma reclamação, ou alguma pauta, para algum desejo de alguma política pública. E o vereador ele pode ir lá, reunir essas pessoas, mostrar para elas como elas podem, na medida que estão unidas, se tornarem mais fortes. Né? E conseguir reivindicar os seus direitos. E a população também pode procurar os vereadores para trazer essas reclamações, para trazer essa demanda, né? Sim, aliás, hoje nós temos muitos canais disponíveis, né? Um tempo atrás, as pessoas precisavam se deslocar até a Câmara Municipal ou ligar lá no gabinete de algum vereador. Hoje nós recebemos muitas sugestões, muitas reclamações pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. São ferramentas de comunicação que aproximaram ainda mais os vereadores da população. Então, hoje, é muito mais fácil você acompanhar de perto, né, se relacionar com a população e também dar visibilidade para o seu trabalho, que é o que a gente faz através das redes sociais. Né? E eu sempre falo nos treinamentos, assim, né, na minha área, que a tecnologia só anda para frente, né? A tecnologia, a medicina, só anda para frente. Então, o WhatsApp, a informática, são ferramentas hoje essenciais para todos os segmentos, né? Então, também para fazer denúncia, para fazer essas comunicações aí com o legislativo, né? Sem importantíssimo, dúvida. Né? Muito importante. Muito bem. E tem mais perguntas aqui interessantes que eu achei. Olha, o pessoal fala assim que o PSB, ele conta com a ajuda de outros partidos? Tem coligações para apoiar a sua candidatura como prefeito? Bom, como eu disse, né, o PSB hoje tem uma parceria com o Democracia Cristã, que são dois partidos que estão trabalhando juntos. Né, o PSB presidido pelo Fabrício França, o Democracia Cristã pela médica doutora Ana Glória. Os dois partidos vêm trabalhando juntos e estarão construindo a nossa pré-candidatura, os nossos pré-candidatos a vereadores, de maneira conjunta. E já começa, né, uma movimentação da cidade, das pessoas que têm interesse para serem vereadores no próximo ano, né? Começa agora já essa movimentação toda. Sim, a gente vem organizando a nossa chapa já há alguns meses e com certeza virando o ano acelera um pouco mais, né? Muito bem. Eu tenho que agradecer os meus patrocinadores dessa primeira parte aqui do nosso podcast. Você vai molhando suas palavrinhas aí, enquanto eu agradeço os meus amigos patrocinadores, meus apoiadores, que eles são fundamentais para que a informação chegue para vocês, meus amigos, meus seguidores, né, que estão aqui apoiando o nosso projeto. Então, eu tenho que falar muito bem da 3H Publicidade, que são amigos assim, já há 6 anos de amizade. E ele fala assim, quem não é visto, não é lembrado. É uma realidade, né, que se aplica pra gente também, né? Se a gente ficar no escuro, o nosso trabalho não vai aparecer. Então, agência 3H Publicidade, beijo no coração. Gilmar, obrigada pelo apoio. Tem um grande amigo, já virou amigo, já cliente amigo, que é o João, da Global Química. E eles fazem reciclagem de solventes, que
porque eu acho que é um trabalho assim primoroso. Então toda a água contaminada com solvente vai para a empresa dele, ele faz todo o processo de retiragem do solvente, vende aquele solvente, a borra que fica, né, no reator, eles mandam para uma outra máquina que transforma em tinta recondicionada. Tem um sistema sensacional com captação da água da chuva, a empresa certificada, eles são assim, muito preocupados mesmo com essa questão ambiental e é uma empresa, né, ambientalmente correta. Então, se você tem uma empresa que faz geração de resíduo e precisa de tratamento, procura o João da Global Química. Depois do nosso bate-papo aqui, nas letrinhas miúdas aí debaixo do nosso vídeo, vai estar o contato do João da Global Química e de todo o pessoal que eu estou falando aqui hoje, tá bom? Tem também o pessoal da ProStyle, que é engenharia e construção, da Fundação Fino Acabamento. Então, se você precisar de obra, construção, se você precisar de dar uma reforma lá no seu AP, entre em contato com o pessoal da ProStyle, eles são assim impecáveis. Assim, eu conheço o trabalho deles. O Carlos, super beijo no coração também. O Carlos está apoiando aqui o nosso projeto. E os queridões da Segue Mais, que é uma consultoria de seguros e benefícios para você e sua empresa. E essa empresa, assim, eles são tão zelosos com os clientes. Eu conheci toda a estrutura, viraram meus amigos de infância também, quem sabe, pessoas assim que você quer para ter seus companheiros pro resto da vida. A Yara, a esposa do Richter, né, Richter? E o Richter que cuida de toda a parte de venda, contato com o cliente. Eles têm um atendimento que é 24 horas por dia, olha isso, 7 dias por semana. Então, quebrou o carro, preciso de um guincho, preciso da minha seguradora. Entre em contato com eles. Precisa de mudar plano, acrescentar gente, tirar gente. Fala o pessoal da Segue Mais, eles são assim impecáveis. Então, super beijo no coração também do pessoal da Segue Mais. E um patrocinador novo aqui, que é a Inox Pro. É uma empresa que faz tudo para o seu banheiro inox, vidro e acessórios. Então, também uma empresa nova. Tudo que você precisar de inox, box, enfim, proteções, aqueles suportes para corrimão também, eles fazem também um trabalho assim muito bacana. Então, Samara e Denis, beijo no coração também de vocês. E não posso deixar de falar, né, da Provitália. A Provitália é uma empresa de assessoria em segurança do trabalho. Então, tudo que você precisar de laudos, treinamentos, palestras, para atender os requisitos legais, inclusive envio das informações para o E-Social, fala com a Adriana da Provitália, que ela vai dar toda a orientação que vocês precisam, tá bom? Então, beijo aí para toda a equipe Provitália, que apoia o nosso trabalho, o nosso projeto. E agora voltamos ao nosso bate-papo aqui, Eduardo. Muita informação, né? Vamos lá. Eduardo, mais perguntas aqui que a gente quer saber. Então, beijo a todos os patrocinadores, nossos amigos. Agora, perguntas mais assim, pensando na sua candidatura, tá bom? Segurança. A gente percebe que o número de assaltos aumentou e aumenta cada dia, a sensação de insegurança o tempo todo. Então, o nosso bairro aqui é um bairro muito visado, tem muito assalto aqui. Eu já fui assaltada 2 vezes. Uma, inclusive, eu caí, bati o joelho, machuquei e fiquei afastada do serviço. Foi um grande transtorno. Eu ouço barulho de moto, meu coração começa a sair da boca, assim, eu já fico apavorada. Então, assim, o que você tem em mente aí, proposta para diminuir essa criminalidade e aumentar a questão da segurança para a nossa cidade, que eu amo? Esse é um desafio muito grande. Joguei você na fogueira, né? Acho que é o principal desafio nosso, para que a gente possa viver em paz, para que a gente possa viver com tranquilidade, principalmente para quem tem um filho, uma filha que vai para a escola, né? Ou quem trabalha, sai cedo para trabalhar e muitas vezes é assaltado num ponto de ônibus a caminho do trabalho, ou volta tarde, ou tem algum parente que estuda e volta à noite. Então, as pessoas não ficam tranquilas, né? Não vivem em paz, porque a gente tem ainda, infelizmente, um índice de criminalidade muito alto. E para a gente resolver esse problema, a gente precisa contar com o apoio do governo do estado, porque nós precisamos de aumentar o nosso efetivo policial, nós precisamos ter mais viaturas circulando pelas ruas da cidade, precisamos ter mais guardas municipais também, contribuindo aí com as polícias estaduais no combate à criminalidade na cidade. E precisamos cobrar o governador,
né? Quem é responsável por determinar qual é o efetivo de cada cidade no estado de São Paulo é o governador do estado. Então nós precisamos que o governo, né, que os agentes políticos cobrem, né, fiquem no pé do governador, porque senão a gente não resolve o problema. Santo André é uma das cidades mais violentas do estado de São Paulo, infelizmente, e temos um efetivo abaixo da média. Né? Então isso diz muito por que nós enfrentamos esse ambiente aqui, que ainda não está do jeito que a gente está, longe de ser do jeito que a gente gostaria. Né? Gostaríamos de poder sair à noite tranquilos, de não se preocupar com quando o nosso filho está na escola ou está voltando do trabalho à noite. É esse o desejo de todas as famílias aqui de Santo André. Nós precisamos lutar muito para que a gente diminua a criminalidade. E no curto prazo é policiamento. No médio e no longo prazo nós precisamos de avançar em algumas políticas sociais, Pensei nisso em também, algumas né? Projetos sociais, né? mudanças legislativas, garantir direitos às pessoas principalmente a defesa das crianças e dos adolescentes da nossa cidade, que muitas vezes ficam aí sofrendo durante a infância inteira, sem que o Estado as proteja de maneira efetiva. Então, são muitas políticas sociais que no médio e no longo prazo, elas também vão ter um impacto grande na nossa segurança pública. Investir em educação com qualidade, né? Prevenção ao consumo de drogas. Agora, de imediato, o que nós precisamos de imediato para frear essa onda de assaltos, furtos à residência. Outro dia eu estava assistindo um vídeo que circulou pelas redes sociais, um jovem que foi baleado lá no foi no Parque João Ramalho. Eu estava saindo de casa, eu estava conversando com um amigo na calçada, veio um bandido para assaltar ele, levar a motocicleta dele, ele reagiu, foi baleado pelos marginais. Pertinho, um João Ramalho do lado de lá. Não, foi o parque, que fica no segundo distrito. Quer dizer, vira e mexe eu recebo algum vídeo, algum furto numa residência, uma tentativa de assalto ou um assalto. Isso a gente tem que combater. Né? Tem que acabar isso, né? Para que as pessoas possam viver em paz. É verdade. E para resolver esse problema, a gente vê algumas ações sendo implementadas, né? Câmeras de segurança, um centro de monitoramento, mas tem que ter policiais, tem que ter agentes de segurança pública patrulhando as ruas da cidade. Porque já coíbe, né? Você está ali, passa uma viatura, se tem um malandro ali na proximidade, se ele agir, ele já fala, opa, a polícia está perto. Então, isso dá uma sensação de segurança, né? Fico feliz quando eu vejo policiais passando próximo aqui do bairro, porque falam, opa, o bairro está sendo monitorado e dá uma sensação de segurança realmente pra gente, né? O maior estímulo a um bandido, a um criminoso, é a certeza da impunidade. É aquela certeza que ele tem que ele não vai ser pego, porque o bandido não é bobo. Se ele achar que se ele cometer o crime, ele vai ser pego pela polícia, ele vai pensar duas vezes. Ele não vai. Agora, quando ele tem certeza que se ele cometer o crime, ele vai ser pego pela polícia, aí ele não comete. Então a gente precisa acabar com essa sensação de impunidade. Vandalismo, né? Então, suja, o criminoso ele tem que pensar duas vezes. Ele tem que pensar o seguinte: se eu fizer tal coisa, a polícia vai pegar. Eu penso nesse item da questão do projeto social, porque se você... A minha mãe já falava, né? Minha mãe está no céu já, mas ela falava, né? Cabeça vazia é oficina do diabo, né? Então, se o jovem, né, ele tem alguma ocupação, ele tem um estímulo para estudar, ele vê lá na frente uma oportunidade que ele pode crescer, que ele pode ter um trabalho, que pode melhorar a vida dele, ele não vai partir para a criminalidade. Então, essa base, eu trabalho no treinamento e eu falo que assim, a pessoa capacitada, ela tem a condição e o brilho, né, de conseguir um trabalho melhor, de crescer profissionalmente, e acho que não tem, né, uma sensação melhor do que ter que ficar pedindo, dependendo. É claro, vai ter aquela população que precisa da parte assistencial, e acho que o governo tem que agir nesse ponto, né? Mas tem a parte de capacitação, de orientação desses jovens, que é um jovem que daqui 5 anos não vai estar no crime, né? Sim, eu penso bastante nisso, nesse sentido. Que a nossa juventude
tenha perspectiva. Isso, essa Né? palavra, essa palavra. Os nossos jovens, eles precisam ter, acreditar, ter esperança de que estudando, se qualificando, aprendendo uma profissão, eles vão ter oportunidade no futuro de viver com dignidade. Isso. Infelizmente, hoje, muitos jovens mesmo, com 14, 15 anos, 16, 17, já estão sem perspectiva. Né? Isso é uma das coisas mais tristes para uma sociedade, é você ter uma juventude sem perspectiva. Isso é muito triste. Nós temos que tratar isso com muita seriedade. Né? Como é que a gente precisa gerar emprego, qualidade, precisa garantir educação para esses jovens. Não é aquela educação, jogar o jovem numa escola e falar, agora você vai ficar 8 horas aí. Você vai ter 4 horas de aula e 4 horas você vai ser enrolado pelo Estado para fingir que a gente tem um ensino integral. Não. Tem que ter um ensino integral com qualidade, integrado com a qualificação profissional e que os cursos sejam compatíveis com o que o mercado precisa, porque senão você qualifica os jovens para uma determinada profissão e quando esse jovem vai para o mercado de trabalho não tem mais. Né? Então a gente tem muitas empresas na região do ABC, na área da tecnologia da informação. Nós temos você mesma é proprietária de uma empresa que atua na área da segurança do trabalho. Esse tem que ser um dos cursos. Né? Um dos cursos técnicos. Nossa, isso dá um papo bom, dá mais uns 3 podcasts essa conversa aqui, Eduardo. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de legislação, a área de segurança, ela trabalha, assim, né, resumindo, no preventivo. Porque lá na frente, aquele funcionário que se acidenta, é um prejuízo para ele, é um prejuízo para o Estado, para o INSS e para a empresa, que 15 dias ele fica ali, né, numa licença da empresa. A empresa tem que custear sobre isso. Depois de 15 dias, vai para o INSS. E é outro prejuízo. Então, se você trabalha de forma preventiva, lá na frente o acidente vai acontecer, menos prejuízo, menos danos, fora os danos morais, fora processos trabalhistas, fora perdas de contrato, porque a empresa não conseguiu atingir a meta, porque teve um acidente, enfim, não conseguiu fazer a produção do dia. Só que tem um item, que era o ponto que eu queria falar, e você da área do direito, né, você pode puxar essa sardinha para o seu lado, é que a área da segurança do trabalho, ela precisa, regularmente falando, né, ela precisa de um técnico em segurança a cada 100 funcionários. Quer dizer, quando tem 100, a partir de 100 funcionários existe a obrigatoriedade de ter um técnico. Menos que isso, não tem. Mas o risco está ali? Tá. Tem pessoas se acidentando ali? Tem. Construção civil é a área que mais acontece acidente por conta de falta desse... é uma obra. Tá, tem 10 funcionários lá fazendo a obra. Só que é a área onde mais acontece acidente. E não tem um técnico em segurança lá para supervisionar, para orientar, para treinar, entendeu? Mesmo com a obrigatoriedade a empresa não tem que ter um técnico, mas tem que cumprir os itens de segurança. Que aí acaba me contratando. Mas, fala assim, Adriana, mas você está jogando contra, né? Você fala, mas vai contratar mais técnico, você vai perder a oportunidade. Não, muito pelo contrário. Né? As empresas vão crescer, vão precisar de mais pessoas capacitadas. E o Brasil cresce com isso, né? Então, mudança de legislação, isso é um item importante que precisa ser. Assim, como você destacou, né? Você tem atividades que, embora elas contem com uma quantidade menor de trabalhadores, elas são de um risco potencial maior, inclusive, do que outras atividades que contam com um número maior de trabalhadores. Exatamente. Mas, para isso, a legislação já exige um acompanhamento de um técnico, mesmo que não seja contratado pela empresa, ele precisa de um laudo, precisa de um acompanhamento, né? Então, precisa desse acompanhamento, mas não de um técnico efetivo que vai acompanhar o tempo todo lá, né? Mas enfim, isso aí é um papo pronto. Vamos perguntar do Eduardo agora, vai perguntas do Eduardo. Conta pra gente em relação à saúde. Eu sei que aqui na região do ABC, Santo André especificamente, já melhorou muito, né? Eu acho que o prefeito atual tem feito um excelente trabalho, está construindo o hospital, fez hospital de campanha, acho que teve muitos avanços. Mas acho que a população é muito grande, né? Então as demandas são grandes também. E aí o que você tem para falar em relação a atendimento clínico especializado para a região de Santo André? Adriana, primeiro eu quero destacar aqui que eu sou um defensor do Sistema Único de Saúde. Eu também sou. E quando nós tivemos a pandemia recentemente, foi aí que eu vi
que tudo aquilo que a gente sempre defendeu se concretizou. Porque se não fosse o SUS, nós teríamos muitos problemas. Porque quem organizou a distribuição das vacinas, quem organizou os mutirões para teste, quem suportou, né, quem preparou toda uma estrutura para acolher centenas de milhares de pessoas que precisaram ser internadas às pressas durante a pandemia, foi o Sistema Único de Saúde. Então, graças ao SUS, a pandemia não foi pior, não foi mais trágica para nós brasileiros e brasileiras, porque nós temos um Sistema Único de Saúde. E eu vejo isso também no dia a dia. Né? A gente tem muito que avançar, porque a saúde ela não se encerra no atendimento numa unidade básica. Essa é só a primeira etapa. O paciente, depois que vai numa unidade, ele precisa ou fazer um exame, ou fazer um tratamento, ou ser medicado. E mesmo depois de fazer o exame, de receber o tratamento, de ser medicado, ele precisa, em muitos casos, passar por um processo de reabilitação. Né? Precisa fazer uma cirurgia e depois uma reabilitação. Então, o atendimento público na saúde ele só encerra quando aquele paciente cumpriu todas essas etapas e está novamente pronto para viver da mesma maneira que vivia antes, né, de ter aquele problema de saúde, ou o mais próximo possível. Então é isso que a gente tem que lutar para que a gente tenha no nosso sistema de saúde, que esse ciclo se feche, né, com atendimento na unidade básica, atenção básica, depois do exame, a consulta, a cirurgia, o tratamento e a reabilitação. Agora, tem uma área que nós precisamos focar e que eu acho que isso é muito importante. É a prevenção. Né? A gente tem, assim como na área sua, na segurança do trabalho, na saúde, nós também precisamos jogar pesado na prevenção. A gente tem que ter um volume maior de atividade, de ações que estimulem a população a praticar exercícios físicos, a melhorar os hábitos alimentares, a cuidar melhor da sua saúde mental. E precisamos investir mais na saúde mental, porque a saúde, quando a nossa cabeça não está bem, quando a pessoa está com a sua saúde mental prejudicada, muitas vezes ela muda a sua alimentação, ela muda os seus hábitos, fica mais ociosa, tem mais dificuldade de fazer atividade física, e aí começa a desenvolver problemas cardiovasculares, diabetes e outras doenças decorrentes do seu problema com a sua saúde mental. Então a gente precisa investir em prevenção e ao mesmo tempo, na medida que a gente investir mais pesado em prevenção, a gente vai deixar para a saúde corretiva apenas aqueles casos que não tinha como evitar. E aí é uma estrutura de guerra também, né? A parte de saúde, né? É uma estrutura de guerra. Eu tenho que agradecer ao sistema de saúde público, né? Porque eu tive uma tia que teve Covid, ela ficou no hospital de campanha, se recuperou, tá bem, graças a Deus. Então, eu até vou aproveitar e mandar um beijo aqui, que ela tá assistindo a gente, ela sempre assiste. Cheguei, um beijo no coração, tá lá linda e forte. Guilmar Zani. Parabéns, Guilmar. Que bom que você tá aqui com a gente pra e ela é acompanhar. Uma bonitona, sabe, assim, eu amo muito, tem umas tias assim muito queridas. A tia Helena também gosta de você, tia Celi, tia Rosa, tem que falar de todo mundo, ó, beijo pra todas as minhas tias, são todas maravilhosas, todas muito queridas. Mas enfim, a parte do Covid, né, assim, sem palavras, acho que é uma operação de guerra mesmo. E eu concordo, eu espero. Já anota aqui todas essas ações, ó, tá gravada ali as suas ações, tá? Espero que tudo isso esteja no seu projeto de campanha pra gente cobrar quando você for eleita. Quando eu fui no início do meu mandato, durante uma entrevista, eu fiz questão de elogiar a atuação do prefeito durante a pandemia, que ele fez várias medidas, conversou muito com os vereadores durante todo aquele período. E muitas medidas, praticamente todas as medidas que ele adotou,
revoltado se eu estivesse no lugar dele. A implantação dos hospitais de campanha, a vacinação, a campanha de vacinação da população, as medidas de distanciamento social que foram muito importantes para que a gente preparasse a cidade para suportar, né, a quantidade de pessoas que foram infectadas durante os períodos mais críticos da pandemia. Então, fiz questão de enaltecer essa questão, né? Então, e graças ao SUS, nós conseguimos enfrentar a pandemia e, infelizmente, perdemos centenas de milhares de vidas, né? Porque muitas poderiam ter sido salvas. Sim. Porque o Brasil demorou muito para perceber que não era uma coisa simples, que ia passar, né? que era uma pandemia séria, uma doença séria, que exigia, como nós nunca tivemos na história da nossa saúde no Brasil, uma pandemia dessa magnitude, que interferisse na vida das pessoas da maneira que ela interferiu e fosse tão letal como foi. É verdade. Né? Foi um momento muito todo mundo diferente para todos nós. Com isso, né? As empresas, o comércio, enfim, mas serve de aprendizado, né? Para a gente valorizar a família, valorizar as pessoas que você quer bem, né? Porque teve famílias que perderam praticamente tudo, ficou só um filho, um representante da família, né? Muito triste, né? Sim, e sem poder sepultar, sem poder participar do velório por conta do risco de contaminação. Foi um momento triste que nós, graças a Deus, graças à ciência, graças à medicina, nós superamos. Né? Muito bem, tem uma pergunta, tem mais 3 perguntinhas aqui pra gente encerrar. Eu sei que eu queria fazer mais perguntas, mas o nosso tempo não permite, então, quem sabe, né, ele cede mais uma entrevista. Você volta? Olha, a promessa é dívida, hein? A gente vai cobrar. Tem uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante, que o senhor tem um projeto de distribuição de absorventes das escolas municipais, né? E foi aprovado pela Câmara. E o que te motivou a apresentar esse projeto e em que pé que está esse projeto? Como que funciona o processo de implantação? Como que está isso? Muito interessante. Eu, há alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu li um artigo que estava falando sobre a quantidade de meninas que faltavam às aulas durante alguns períodos do ano porque não tinham dinheiro para comprar absorvente. E é algo inaceitável para nós, né? Porque para a nossa sociedade, no momento que nós estamos um país rico como o Brasil, um estado rico como o estado de São Paulo, uma cidade como Santo André, a gente não ter isso como uma política pública, eu aqui não me conformei com isso. Apresentei um projeto de lei, organizei um debate muito importante com a deputada Tabata Amaral e a deputada Ana Carolina, que é a primeira-dama aqui de Santo André, e discutimos a importância dessa política pública. Então, além da gente ter apresentado um projeto de lei, nós criamos um movimento para que isso se tornasse realidade. E tem o compromisso do prefeito de que essa ação, essa política pública vai ser realidade em Santo André. Olha que bacana. Desde o período em que eu apresentei o projeto de lei, também foi aprovado um projeto de lei nacional. Né? Então, hoje eu vejo como uma grande vitória nossa, e principalmente das mulheres. Né? Eu estava discutindo, quando eu discuto esse tema, eu falo o seguinte: olha, se a gente tivesse uma participação maior das mulheres na política, se tivéssemos metade das casas legislativas compostas por mulheres, metade de mulheres no Congresso Nacional, essa política pública já teria sido adotada há décadas. É porque o legislativo tem uma baixa representatividade feminina e nós precisamos mudar esse quadro. Para mim, sinceramente, Adriana, eu sou radical nesse ponto. Metade do legislativo tinha que ser composto por mulheres. Tinha que ter reserva de vagas. Então, não é reserva de candidatas. Então, hoje,
os partidos políticos, eles precisam, por lei, ter 1/3 das vagas preenchidas por candidatas, né, na disputa. Só que as vagas do Legislativo não tem regra nenhuma. Então, mesmo todos os partidos cumprindo, lançando metade da chapa feminina, Sim. corremos o risco de 27 cadeiras que nós teremos na próxima legislatura em Santo André, não ter nenhuma mulher. Né? Porque por anos e anos de imposição masculina dos homens, as mulheres não podiam votar há 100 anos atrás. Se a gente absurdo. pensar nessa linha cronológica, né, da história, 100 anos é bem recente. Sim, imagina você pensar que as mulheres há algumas décadas atrás não podiam votar. Isso Mas está mudando devagarinho, né? Tá assim, mudando. tem que ter Graças a iniciativa, graças né? a Deus, né? A gente está vendo. E eu penso na mulher como um motor, propulsor mesmo, né? Assim, porque a mulher, assim, não é porque eu sou mulher não, tá, gente? Vamos pedir, né? Vamos representar as mulheres aqui, né? A mulher, ela cuida da casa, a mulher, ela vai trabalhar, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, né? É uma garra, é um dinamismo e ela é conciliadora. Eu gosto dessa palavra. E a área da segurança, o pessoal vai dizer, mas nossa, você é técnica em segurança, porque é uma área muito machista. Ainda né? Assim, tem mulheres na área? Tem. Mas são poucas ainda, se a gente imaginar a proporção. Porque ainda é uma área muito, muito machista, muito masculinizada. E você lida a maior parte, né, com funcionários, né, do sexo masculino. Então, você tem que ter muito jogo de cintura para lidar com essa população. Então, eu penso que esse jogo de cintura que a mulher já tem, voltada para a política, a cereja do bolo que faltava. Porque ela já é conciliadora, né? Ela já faz isso com os filhos, né? Com o marido, com a casa, com os tempos, né? Então, eu acho que mulher na política vai dar super certo. Gente, lembra de mim, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas é o Eduardo, que é o entrevistado aqui. Tem mais uma pergunta aqui muito interessante, que eu amo, que é a área que eu também sou muito apaixonada, que é a parte de meio ambiente e qualidade de vida. Eu acho que não pode faltar, né? Quais as iniciativas que o senhor considera relevantes para a cidade de Santo André, com mais opções para a população? Eu fiz uma pesquisa rápida e vi aqui que na nossa cidade nós temos 11 parques públicos, né, que tem todo um processo de cuidado, né, da prefeitura, mas o que você imagina que seja interessante aí, você já pensou em relação a meio ambiente? Para começar, a gente tem que o nosso grande desafio, Adriana, meu, seu, a nossa geração, né? Nós precisamos desmistificar as políticas ambientais, porque ainda tem gente que acha que é mimimi. Mesmo com calor de 44 graus, mesmo com essas mudanças térmicas que a gente vem sofrendo, com os desastres ambientais que a gente vem presenciando, tem gente que ainda acha, né? Como tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que acha que política ambiental é mimimi. Não é. Ou a gente começa a discutir uma economia circular, ações sustentáveis para que a gente tenha um futuro, para que a gente consiga preservar o nosso planeta. E primeiro precisa estancar o processo de destruição que ele se acelera cada vez mais. E começa a hora que você vai comprar um produto no shopping. Você vai comprar numa loja, no shopping, no mercado, você vai comprar um produto. Muitas vezes você vai reparar que a embalagem, às vezes, era 3 vezes o tamanho do produto. Sim. Exatamente. O objetivo é puramente comercial. Então você vai lá comprar um boneco. Às vezes, quando meus filhos eram mais novos, hoje eles estão aparecendo com um boneco lá, eles vão dar risada. Mas quando eles eram mais novos, eu comprava um bonequinho do Homem-Aranha. O bonequinho era desse tamanho assim, ó. A embalagem era isso. Né? Eu me perguntava, escuta, mas ok. E a responsabilidade dessa empresa com a destinação desta embalagem? Então, tudo que a gente produz
tem que, a partir de ontem, nós já deveríamos ter essa responsabilidade das empresas, né? Tudo aquilo que é produzido tem que ser produzido, já na produção, na embalagem, já tem que saber exatamente quando esse produto não servir mais. Qual vai ser o destino dele? Esse ponto que você está falando é muito importante, mas volta a um outro ponto, que é a questão da fiscalização. Porque, por exemplo, as empresas que contaminam o meio ambiente, por exemplo, empresas que fazem desratização de ambiente, usam pesticidas ou algum controle, a vigilância sanitária tem um controle muito grande. Então, tem que ter um sistema de política reversa. Eu tenho até alguns clientes, inclusive, já fazendo merchan da Sagaz, meus queridos, e eles têm todo um controle para fazer o descarte e a devolução das embalagens que são utilizadas, porque existe uma fiscalização e um controle. Agora, outras empresas, que são outros segmentos, só papel e papelão, não polui, não agride, né? Se eu jogar uma embalagem de pesticida, vai agredir o meio ambiente, mas um papel e papelão é uma proporção menor. Então, acho que a fiscalização também, né, não é, de repente, pode não ser tão efetiva quanto essa, mas já existem legislações em relação a isso. Tem resoluções do CONAMA, né, Conselho Nacional do Meio Ambiente, tem uma resolução específica do Ministério do Meio Ambiente, específica só para descarte. A legislação é linda na teoria, né? Agora a questão da fiscalização é a prática, né? Que é... Teve um absurdo. Me conta. Absurdo. Eu desafio você que está em casa, contar a quantidade de fios de carregador de celular que você tem em casa. Tem um monte, né? Para quem guardou nos últimos 5 anos os carregadores de celular, vocês vão ver que tem várias terminações. E cada encaixe é diferente, né? Exatamente. Eles vão mudando para você não usar o mesmo. É um absurdo, isso é um absurdo, porque olha a quantidade de matéria-prima, de resíduos sólidos que a gente, inúteis que a gente tem hoje aí, né? Então, a gente precisa de ter ações, mas isso passa pela educação, passa pela educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. O descarte de resíduo em si, né? Pela fiscalização. Santo André é uma cidade que tem políticas importantes, a gente tem estações de coleta de resíduos sólidos, tem um estímulo à reciclagem na cidade, tem a coleta de produtos recicláveis aqui na nossa cidade, temos um aterro sanitário, um dos poucos municípios no país que tem um aterro sanitário. Isso para nós é uma vantagem. A gente precisa encontrar maneiras para aumentar a vida útil do nosso aterro. Uma delas é estimular cada vez mais a separação dos resíduos sólidos dos resíduos úmidos, para a gente ter uma reciclagem cada vez maior. E Santo André tem, né? Coleta seletiva, né? Segunda parte sexta, que já é... O pessoal fala, mas Santo André tem coleta seletiva, mas é pouco ainda, né? Agora acho que tem que fazer a população mais ações para que a população pratique a coleta seletiva. A nossa coleta seletiva ela é acima da média do país. Olha que bacana. Ela está próxima de países, de cidades, de países desenvolvidos. Isso é um motivo de orgulho para nós. É algo que vem construído há décadas. E tem Santo André, 500 anos aí, né? Que é um projeto do governo atual, que também eu acho que é sensacional. Mas isso dá um outro podcast, né? Eduardo, só para finalizar, você tem algum projeto assim, que está aqui na manga, que você acha que é interessante, que é para a cidade, que, puxa, não, vou deixar para depois, outro dia eu te falo, ou você já pode falar aqui para os nossos seguidores do podcast? Um projeto que você acha que, puxa, isso aqui vai ser legal para a cidade? Olha, eu acho que Santo André é algo que é fundamental para a gente. A gente precisa tratar com muito carinho. É a implantação do ensino integral nas escolas municipais da nossa rede. Porque a sociedade que a gente quer, ela demanda muita informação. Né? O futuro que a gente deseja para os nossos jovens, eles precisam estar preparados para as novas tecnologias, para conseguir fazer um ensino médio na rede estadual decente, para conseguir fazer uma faculdade decente. A base é fundamental. Sim. Então, um dos grandes desafios de Santo André, que tem a ver com a
o desenvolvimento de uma consciência ambiental, o desenvolvimento de mais uma geração mais ética, uma geração mais qualificada para os desafios que a gente vai enfrentar, já estamos enfrentando. Sim. Nós precisamos preparar essas crianças e esses adolescentes. Então, vamos cobrar, o nosso ensino médio, nosso ensino fundamental, médio não, o nosso ensino fundamental, que é o que é responsabilidade do município, o ensino infantil e o ensino fundamental, precisa ser integral. Precisa. Algumas iniciativas, precisa começar, né? Isso eu não estou dizendo para você que isso é uma promessa, estou dizendo que é uma constatação. Nós temos que canalizar os nossos esforços em algumas políticas públicas, porque elas são muito importantes e essa é uma delas. O ensino infantil. É a base, né? O ensino fundamental integral é essencial para o mundo que a gente sonha. Né? Que as pessoas sejam mais conscientes, que as pessoas tenham mais ética, que as pessoas respeitem mais umas às outras, respeitem mais o meio ambiente. Essa parte ética também dá um outro podcast, viu? Tem muito assunto aqui, gente, para falar. Eduardo, olha, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Vai no ar amanhã, né? E o que você precisasse, as portas aqui do podcast Felicidade estão, né, abertas para você. Se tiver mais alguma novidade aí, algum spoiler para passar pra gente, por favor, né? Será sempre bem-vindo, tá bom? E a gente vai encerrando por aqui, gente, o nosso bate-papo, porque ele tem outro compromisso. Tá aqui, ó, o assessor daqui, olha, o horário. Mas, pessoal, olha, eu quero agradecer também a participação dos meus seguidores. Então, vocês que já conhecem o podcast Felicidade, indiquem para os amigos, né, para a gente aumentar a nossa meta aí de seguidores. É só passar o link, se inscreve no nosso canal, indica para um amiguinho aí para a gente ajudar a divulgar a informação da nossa cidade. Eu sempre falo que Santo André é a cidade maravilhosa da ABC porque é a melhor cidade para se viver. Então, fica aí o nosso convite para vocês assistirem e divulgarem o podcast Felicidade. Até a próxima semana com mais um assunto aqui muito interessante, que eu não vou dar spoiler ainda, mas ó, tá aqui na manga também para passar para vocês. E vamos brindar, né, Eduardo? Por favor, tintim aqui. Opa, brincadeira. Muito obrigado, viu, pelo convite. Eu também mandar um abraço para os meus seguidores. Seus seguidores do Felicidade. Isso. Um grande abraço para vocês. Obrigado por estar aqui com a gente. E só me chamar que eu venho. Valeu. Lindo, ótimo. Já tô dando bem aqui. Obrigada, Eduardo. Valeu, Diana. Gente, beijo no coração. Tchau, até a próxima. Tchau. Agradecemos a sua participação. Apoio 3H Publicidade, quem não é visto não é lembrado. Global Química, reciclagem de solventes para a sua empresa. Motivale, cuide do seu negócio que a Motivale cuida da sua equipe. ProStyle Engenharia e Construção, da Fundação Alfino Acabamento. Segue mais! Consultoria de seguros e benefícios para você e sua empresa. E Provitale, assessoria em segurança do trabalho, treinamentos e palestras. Você também pode anunciar em nosso canal. Deixe sua marca aqui. Entre em contato com a nossa equipe. Muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima, pessoal!